não chegou. Estamos já live no YouTube, tá bom? Queria dar bom dia a todo mundo. Nós somos quase 40 mulheres aqui hoje. Mas, na verdade, somos 86. Então, eu estou me escutando. Deixa eu ver aqui se tem alguém com desligado. Natália, vou te pedir para tu colocar teu áudio no mute. Nath F também. Sempre quando a gente começa as aulas, eu vou pedir para vocês sempre colocarem o áudio de vocês no mute e o vídeo também, tá? Para que a gente possa dar destaque para a professora do dia. Tá bom, mulheres? E aí, depois, nos 10 minutos finais da aula, a gente abre para perguntas e todo mundo vai poder aparecer para... Tá dando muito eco, né? Tem alguém que tá com áudio. Consegue aqui tirar. Bom, vamos lá então. Hoje a gente tem a aula de mulheres. Há muito tempo acompanho o trabalho dela e é uma honra ter ela hoje dando aula para a gente. Ela que tem uma trajetória para aula de processo criativo em vários lugares, já ministrou várias aulas e workshops. E estou muito feliz de ela estar aqui com a gente hoje, falando sobre arte e ancestralidade. Catarina, bom dia. Bom dia, Mari. Bom dia para todas vocês, mulheres. É um prazer para mim estar aqui. Mas eu estou vendo que tem algumas pessoas escrevendo que ainda está muito eco. Será que ainda tem alguém com... As mulheres que estão com o áudio ligado têm que desligar para que você seja mais escutada. Tá? Tá. Eu ouvi algumas mensaginhas aqui. Quando você começa, tá? Mas eu vou abrir a apresentação aqui e aí toca a ficha. Então tá bom. Boa aula, gente. Você coloca lá, então, no PDF, Má, que aí eu já vou me apoiando nas imagens para a gente conversar um pouco. E aí vai me falando quando dá para passar, tá bom? Isso, tá bom. Você tá vendo, né? Tô vendo sim. Então, só rapidamente me apresentar, né, um pouquinho para quem não me conhece. Meu nome é Catarina Buchiquem, né? Eu nasci em São Paulo, na Zona Leste, no ano de 1981. Sou neta de imigrantes japoneses e os meus avós japoneses tiveram 7 filhos aqui no Brasil, e eles trabalhavam basicamente em diversos pequenos serviços, mas durante muito tempo fazendo pastel, né? E com poucos recursos, uma vida muito difícil, né, para se restabelecer em outro país. E a minha mãe, ela acabou sendo a primeira filha a engravidar antes do casamento. Ela e meu pai namoravam só. E ela tinha 20 anos, então ainda não tinha se estabelecido profissionalmente, né? Muitos dos meus tios, inclusive minha mãe, não tiveram a oportunidade de continuar os estudos além do ensino fundamental, né? Então era uma situação muito difícil e eu acabei sendo criada em parte, né? Uma boa parte da minha vida pelos meus avós japoneses. E eu acredito que essa criação, né, que essa convivência com eles, né, como se fossem meus pais, né, não que os meus pais fossem pais ausentes, mas eles tinham que fazer a correria para conseguir, tão jovens, né, iniciar o sustento de uma família, né? Então, eu acabei sendo realmente acolhida pelos meus avós, né, nesse processo dos meus pais conseguirem se firmar. E esse convívio na casa dos meus avós, eu acredito que é toda a nutrição, assim, é todo o alicerce
que eu desenvolvo como artista, né, até hoje. Não só como artista, mas são minhas referências como pessoa, como mulher, né? Então, é muito importante esse período na casa deles, né? Se quiser passar, Mar. Isso, pode passar mais uma. Isso aí. Legal. Então, só falando um pouquinho, né, de quem foram essas pessoas, da importância, né, deles na minha vida. Essa criancinha aí no canto direito de kimono sou eu, né, com o kimono feito pela minha avó. A minha avó, ela tá nessa fotografia aí de baixo, do lado de uma amiga já toda maquiada, né? A minha avó tá sem maquiagem nessa foto de baixo. Em cima, ela com as amiguinhas dela, na Associação Okinawa, né? Ela tinha uma grande amiga ali, a dona Kiko, as duas numa apresentação de dança, e no canto esquerdo, meu avô, né? Depois eu vou contar um pouquinho mais profundamente sobre a importância dessa imagem, mas essa é uma foto do meu avô 40 anos depois, né? Quando ele conseguiu no Japão, mas 40 anos depois, né, que ele conseguiu voltar para lá. Eu adoro essa foto porque ele tá com um kimono feminino. Meu avô era uma pessoa, meus avós, né, apesar de trabalharem assim fazendo pastel e com serviços, né, que exigiam um outro tipo de demanda energética, né, para eles assim, eles sempre se apoiaram muito na arte. Então, acho que a vida como imigrantes era uma vida tão difícil, né? E ainda meu avô ainda teve que aprender a falar a língua, então foi tão difícil, escassez financeira e tudo mais, que a arte, ela realmente deu força para que eles pudessem vencer, né? Essa batalha de construir uma nova vida e uma família aqui no Brasil. Então, eles tinham uma mente muito aberta. Né? E voltando, eu gosto muito dessa foto porque meu avô está com um kimono feminino, né? Ele pediu para nesse dia usar o kimono da dançarina porque ele disse que o kimono dela era muito mais colorido e muito mais enfeitado e ele estava com vontade de usar roupa de mulher. Eu acho isso o máximo. E nessa casa, né, ali no Brás, né, onde eu cresci, tinha muita música, né? Meu avô tocava vários instrumentos, a minha avó dançava, né? Então, eu cresci nesse ambiente de arte. E por ser primeira neta, eles me permitiam muitas coisas, né? De certa forma, eu tinha um certo mimo, assim, né? Então, eles deixavam eu riscar pelas paredes da casa, né? As paredes da casa deles eram inteiras, cheias de desenhos, até eu acredito que os meus 10 anos, assim, né? Eles permitiam que eu desenhasse, e aí, como eu ia continuar desenhando, eles não pintavam a casa. Então, a casa era cheia de desenhos pela parede. E eles me incentivavam, assim, né? Eu me lembro muito de desenhar. Eles não faziam pastel na feira, né? Eles vendiam a massa para que restaurantes e bares pudessem fritar o pastel, né? Então, meu avô enrolava a massa depois num papel, né? Parece um papel jornal, assim. E ele tinha muito desse papel para poder enrolar as massas e levar para os bares. E eu me lembro que foi o meu primeiro suporte, né? Além das paredes, o meu primeiro suporte de desenho, né? Oi? Deu um chiadinho? Tá tudo bem, Má? Tá tudo bem. Camila, por favor, tira o teu áudio. Então, todo esse aconchego, né? Esse aconchego que eu tinha, né? E essa liberdade de expressão e também vê-los, né? Introduzidos nessa energia de arte que era tão fundamental para que eles pudessem manter a força, né, de um trabalho tão árduo no cotidiano, isso me influenciou muito. Acho que toda a minha base, né, meus pais também, né, sempre me deram muito apoio desde criança com a arte, com o desenho, mas acho que a minha inspiração vem dessa casa, né?
Só que os meus avós, eles não ficavam explicando muitas coisas, eles simplesmente faziam as coisas e eu estava ali perto e eu ia observando isso, né? Eu olhava para tudo isso. Eu lembro que quando vinham muitos amigos japoneses e eles tocavam música, tinha uma mesa grande na cozinha, ficavam todos em volta, tocando instrumentos, tomando uma cerveja, e minha avó fazendo umas comidinhas, e eu ficava embaixo da mesa. Eu me lembro muito dos pés das pessoas dançando e eu desenhando debaixo da mesa. Então, eu ficava observando aquilo. E os meus avós, eles não ensinaram japonês para ninguém, assim, para nenhum dos filhos, né? E depois, assim, com o tempo eu fui entendendo, né? Mais velha também, eu fui entendendo que muitas famílias de imigrantes japoneses não ensinaram japonês porque eles queriam Opa! Parece que pulou uma. Porque eles queriam que os filhos eles se inserissem ao máximo na cultura. E isso fez com que a gente tivesse essa certa barreira na linguagem, né? Porque eu também ficava ali ouvindo eles falando numa língua que eu não conhecia, né? Mas ao mesmo tempo absorvendo todas aquelas imagens. Eu gostava muito de mexer nas coisas deles, né? Eu lembro que o quarto deles era cheio de coisas, assim, de fotografias antigas, roupas de dança da minha avó. Então eu fui construindo um universo mítico, assim, uma mitologia pessoal. Eu acredito que eu fui desde pequenininha, assim, construindo um Japão imaginado, né? Um Japão inventado, né? Pela minha própria experiência nessa casa, né? Pode passar, Má. E minha avó, ela faleceu em 2001, né? Eu tinha 20 anos, foi uma coisa muito devastadora na nossa família, porque ela morreu com 73 anos, né? Para as expectativas, assim, né, do povo de Okinawa, que é a ilha onde eles nasceram, é muito jovem, né? A ilha de Okinawa é um dos lugares onde tem maior longevidade no mundo, né? Então, a minha avó ela teve um derrame e faleceu em 2001, foi impactante pra caramba pra gente, né? Mexeu com todo mundo da família, porque ela era o alicerce dessa família. E nessa época eu já estava trabalhando, né? Eu fiz escola técnica de desenho, depois me graduei em artes também, né? Trabalhei um tempo com moda, enfim, uma série de coisas para contar que eu já fui introduzida a trabalhar com arte desde sempre, né? Então, eu sempre trabalhei no universo da criação, em diversos setores, mas sempre no universo da criação. E nessa época eu já tinha uma linguagem, né, de desenho, uma linguagem de pintura que é completamente diferente do que eu faço hoje. Mas era uma linguagem de desenho e de pintura muito pautada nesse Japão mítico, né, nesse universo que eu apenas observava. Né? E eram outros personagens, eram outros tipos de desenho, uma outra manifestação de composição, mas muito pautada nessas minhas memórias, né? E com as experiências que eu ia adquirindo nos lugares por onde eu passei trabalhando. E isso foi desabrochando, né? Isso foi ganhando um corpo. E em 2009 eu já havia passado por algumas empresas, trabalhado em alguns lugares. Eu já estava com meu ateliê, né? Em 2007 eu decidi me dedicar apenas à arte, não trabalhar mais para nenhuma empresa e batalhar para viver realmente do que eu produzisse, né, no ateliê. Foi um período também onde as aulas e os cursos de processo criativo cresceram muito, né? Então eram as aulas e o meu trabalho como artista que eu resolvi assumir nesse período de 2007. Mas pouco tempo depois, quando eu comecei a ter tempo, né, não trabalhar para uma empresa, né, não trabalhar como funcionária fixa de uma empresa, me dava mais tempo de também investigar o meu próprio processo. E dando aula para as pessoas, eu me sentia muito responsável por entender mais de mim mesma, né, para poder mergulhar no processo do outro, né? Então, era no sentido assim, eu comecei um processo de investigação pessoal, também muito por respeito
ao universo dos alunos que estavam ali no ateliê comigo, né? Então, como que você vai, né, pedir permissão para entrar dentro da história da pessoa de maneira tão profunda se você nem conhece a sua própria história de maneira tão profunda, né? E quando eu comecei a ter esse tipo de inquietação, de saber mais, né? E aí como mulher já, não mais como criança, né? O meu avô faleceu, né? Em 2009, meu avô faleceu e foi muito difícil, porque foi um período onde eu queria saber mais, eu queria conversar, eu queria saber da história, eu queria saber das origens, né? Eu queria saber mais da vida, eu queria ouvir. E isso me gerou uma angústia muito grande, né? Então, no dia do enterro do meu avô, assim, arrumando as coisas deles, né? Eu coletei muitos materiais que estavam na casa dele e um pouco antes dele morrer, ele me presenteou com 11 diários dele. 11 diários dele que ele escreveu, o primeiro em 1939. Né? Ele tinha 16 anos, né? Foi assim um pouco tempo depois que ele havia chegado no Brasil. São essas imagens que estão aí, né, na tela de vocês, e estava tudo escrito. Na época eu achava que era japonês, né? Mas hoje eu já sei que é uma linguagem de Okinawa, né? O Chinaguchi, né, que chama. Tem algumas coisas do japonês, mas muito ainda desse dialeto da ilha onde ele nasceu. E eu queria saber o que estava escrito, né? Eu queria me aprofundar, eu queria buscar mais. Nesse processo, eu comecei a olhar os trabalhos que eu fazia e comecei a achar que faltava, sabe? Acho que todo artista passa por isso, né? Vocês devem passar por isso também. Às vezes a gente olha ali e não é só a beleza que basta, né? Não é só falar, nossa, esteticamente a composição tá legal, o desenho tá legal. Lógico, sempre a gente tende a melhorar, né? Ou busca melhorar. Mas de alma mesmo, sabe? Eu olhava o meu trabalho e eu sentia que ele estava muito, já fazia um tempo, pautado só em questões estéticas, só em preocupação com a técnica, ou só com uma preocupação, às vezes até decorativa, né? De beleza, né? Muito assim, de fora para dentro, né? Será que vão gostar? Né? Será que essa pintura é uma pintura que agrada? Será que esse desenho é um desenho que agrada? E nisso começou a me desagradar. Eu falei, cara, tem coisa aí, tem coisa que eu quero enxergar dentro desses meus desenhos, dessas minhas pinturas, que eu preciso investigar, eu preciso ir mais a fundo nisso. Então, foi quando eu parei de pintar e de desenhar da maneira que eu fazia e resolvi entrar de cabeça num processo de investigação da minha história, né? E a partir das memórias dos meus avós. E comecei a traduzir esses diários, comecei a investigar. Meu avô fotografava por hobby também, né? No começo da apresentação eu não falei, mas ele tinha um pequeno estúdio que ele fez no banheiro, ele mesmo revelava as fotografias dele. Então eu tenho muito material, né, de fotografia do meu avô. Eu comecei a investigar isso, né? Pode passar, Má, por favor. E nesse processo de mexer, caixas e caixas, né, de memórias deles, eu fui encontrando vestígios. Esses postais que vocês estão vendo eram postais que eles recebiam do Japão, colecionavam, alguns até vazios. E eu encontrei desenhos meus, eu acho que eu estava sendo alfabetizada, né? Nessa época devia ter o quê? Uns 5 anos. E babá, que está escrito ali, é o jeito que eu chamava a minha avó. Em japonês a gente chama a nossa avó de Oba-chan. E na casa deles, eles ensinavam a gente a chamar babá, né? E o avô é Odi-chan, e eu chamava ele de Didi. Então tem uma tentativa de escrever babá, né, o nome dela, ali em cima o meu nome, e do lado eu achei isso muito interessante, porque é uma letrinha de criança, né, minha, tentando escrever japonês. Quando eu encontrei isso me tocou demais, assim, eu falei, caramba, né, se eu quero desabrochar como artista e como mulher, eu tenho que olhar para a minha própria história, né? Não é de fora que vai vir, né? Não é um reconhecimento externo,
que faz a gente se firmar como artista, é um reconhecimento interno, né? Então, a partir dessa investigação, eu comecei a ficar muito mais preocupada em lembrar dessa Catarina criança, em querer saber mais, né? Até da própria história da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, o que eu tinha de mais concreto, de uma memória de ancestralidade mais distante, eram os diários, as cartas e as fotografias. Por isso até que eu mergulhei mais profundamente, um pouco mais no universo do meu avô do que da minha avó, porque o meu avô deixou muita coisa escrita, né? Pode passar, Má. E nesse processo todo, eu comecei a sentir necessidade de experimentar técnicas e estilos mais ligados à ancestralidade. Eu queria saber que pincéis eram esses que os japoneses usavam, ou que jeito é esse de escrever a caligrafia? Porque ali estou eu tentando escrever, mas eu tenho muita memória do meu avô escrevendo, né? E eu fiquei com vontade. Então, eu fui atrás de uma associação de Shodô, né? Essa fotinho aí, do lado direito, é o meu grupo de estudos, né? De caligrafia. A média, assim, da turma eram pessoas de 70 anos para cima. Tem um menino que é o Thiago Reginato, que é um amigo que é calígrafo também. Tirando eu e ele, assim, a nossa turminha, os mais jovens tinham 70 anos. Os nossos professores, eles nessa época, o sensei, ele tinha 98 anos, e a sensei, ela tinha 96. Ela ainda está viva, com 100 e poucos anos, ele faleceu, acho que ano passado. Então, eu fui atrás, assim, de aprender. Por mais que eu não saiba falar japonês, né, a caligrafia japonesa e a caligrafia chinesa são caligrafias possíveis de você aprender o desenho, né, porque elas vêm do ideograma, né? Então, é possível que você aprenda a escrever a caligrafia sem necessariamente saber falar a língua, né? Então, essa foi a experiência que eu fui resgatar, né? E aí, pode passar mais uma, Má. Aí, para mim, foi muito emocionante, porque para mim era reviver aquela energia dos meus avós, né? Eu sempre tive muita conexão e muito respeito pelas pessoas de mais idade, né? Eu me lembro muito de quando eu admirava tanto a minha avó, eu achava a minha avó tão maravilhosa, que eu me lembro muito de criança torcer para ficar logo com a idade dela, né? Eu queria chegar logo nessa idade, né? Mais madura, assim. Então, essa foi a primeira aula, né? Quando a Sensei Nemoto, ela veio por trás de mim e ela pegou na minha mão para conduzir o pincel, né? Para eu sentir, né? Como que era o gesto da caligrafia japonesa. E eu chorei baldes nesse dia, tadinha, ela não sabia o que fazer, né? E aí eu queria dar um abraço nela. Os japoneses não se abraçam muito, né? E eu queria dar um abraço nela. E aí, depois desse dia, eu abraçava ela sempre. Tanto que tinha aulas que eu chegava, ela já ficava até paradinha, assim, esperando, que ela sabia que eu ia esmagar ela. Pode passar, mano. E outra mulher, assim, que foi fundamental na minha vida é a Sueli Shiba, né? Porque com a Sueli eu fui desabrochar a pintura sumie, né? O que é o sumie? Sumie é a pintura tradicional chinesa e japonesa, né? Eu sempre falo chinesa porque os japoneses, eles trouxeram toda a base, né, cultural do Japão, ela veio da China, né? Então, com a Sensei Sueli, que é essa mulher incrível que está na foto, eu aprendi a fazer o que eu fazia antes, né? A maneira de como eu conduzia o desenho, como eu conduzia a pintura, eu aprendi a transportar isso para um gestual totalmente diferente, expressivo, né? Na pintura e no desenho que a gente está acostumado, a gente ainda é muito voltado para uma arte muito europeia, né? A gente, aqui no Brasil, infelizmente, é assim que educam a gente, né? Infelizmente, pelo fato de ser só esse aspecto, porque a arte europeia também é maravilhosa, mas
infelizmente, fica muito concentrado só nesse olhar, né? Então, a gente não entende muito processos da história, da arte e de técnicas de como funciona na Ásia, de como funciona na África, né? É diferente, e a gente fica tentando se aproximar apenas daquilo que a gente recebe, né? Na nossa formação, né? Como criança mesmo, né? Desde pequenininhos. E aí, quando eu vi que tinha um outro jeito de fazer, né? Desenho e pintura, e que isso era muito legal, e que isso me mexia comigo de um jeito que eu nem sabia explicar. Eu acho que são as nossas memórias genéticas, né? Isso me fez, assim, me expandir muito. Porém, tem um lado do japonês que é uma coisa, assim, muito voltada para sistema, muito rigor, né? Então, teve um momento que eu entrei em crise, porque eu falei, cara, eu tô aqui fazendo aula de caligrafia, não sei falar japonês. Tô aqui fazendo aula de sumie, mas, putz, a minha escola de desenho é outra, né? Eu aprendi a desenhar de outra maneira. E eu tive uma certa crise nisso, de me sentir um pouco... Quase que, não sei... Sabe quando você sente meio... uma fraude, assim, sabe? Não sei, eu ficava assim, ai, caramba. Né? Eu tentando tanto me ligar às tradições, ao passado, e na verdade, isso não faz parte da minha história, né? Eu quero aprender, mas eu fico me sentindo um pouco presa de ter de ficar agora tentando fazer uma coisa que não é da minha natureza, né? Que não foi como eu comecei. E um dia eu tive uma crise muito grande e eu falei com a Sueli, eu falei, olha, às vezes eu fico aqui nas aulas de sumie, tal, aprendi a pintar o crisântemo e as folhas desse jeito, eu acho lindo, mas eu me sinto muito impostora, porque por mais que eu estude isso e que de repente eu coloque isso como meta, né, de eu aprender a fazer isso perfeitamente, parece que me machuca, porque não está em mim, né? Quer dizer, parte disso está em mim, mas não é só isso. E foi aí que a Sueli, ela realmente me trouxe uma cura, sabe? Foi acho que 10 anos de terapia em algumas palavras. Assim. Ela falou, Catarina, inclusive ela também nasceu no Brasil, né? Ela é filha de japoneses. Ela falou, nós somos mestiças, nós somos brasileiras, mestiças de japoneses. Eu acho maravilhoso que você pegue isso que você está aprendendo aqui comigo e misture com outras coisas que você faz, né? Ela falou, faça do seu jeito, né? Faça o seu sumie, né? E isso foi realmente muito curativo, muito curativo. Enquanto eu fazia esses estudos, né, de sumie, de shodô, eu parei de pintar, inclusive eu parei até de vender meu trabalho como artista. As pessoas vinham me encomendar, eu falava, não estou mais fazendo desse jeito. O que realmente que me mantinha, né, na minha vida eram as aulas, né? Então, nessa época eu estava dando bastante aula, era o que me dava fôlego financeiro, inclusive, para poder investir nos estudos, né, nos meus estudos pessoais, né? E eu decidi parar de pintar um pouco e parar de vender, inclusive, o meu trabalho, para poder olhar mais para aquilo que eu realmente queria fazer, né? Então, eu sou muito grata, inclusive, às aulas, porque as aulas me deram, inclusive, o meu sustento, assim, para que eu pudesse me dedicar a esses anos de pesquisa, né? Só que uma coisa que eu fazia, que era muito autoral, enquanto eu estudava, eram os meus diários e os meus cadernos, né? Eu tenho muitos, assim, eu tenho um armário cheio de cadernos, e eram cadernos secretos, eu não queria mostrar para ninguém, porque neles eu colocava toda essa inquietação, né? Eu me expunha, né? Eu me expunha demais, e fazia coisas que eu achava que eram boas, coisas que eu achava que não eram boas, escrevia muito. E uma coisa que foi muito importante nesse período para mim, nos diários e nos sketchbooks, foi fazer autorretratos, né? Então, fora eu estudava isso, né, sumie e shodô, e dentro eu ficava me desenhando, né? E aí eu ficava observando esses desenhos, né? Pode passar, Má. Eu separei aqui alguns desenhos do que eu fazia nos meus cadernos, né? Então, eu me fotografava nua,
né? Assim, e outra coisa também, né? Perceber meu corpo nu, né? A gente também é tão cheio de padrões estéticos em relação ao corpo, né? E de um tipo de corpo que você tem que ter como mulher, né? Isso é tão difícil, sabe? Então, acho que todas nós, né? Num papo aqui entre mulheres, a gente sabe, né? Que às vezes a gente entra nos complexos e numas ciladas, assim, né? De autoaceitação em relação ao nosso corpo, que atrapalha o nosso processo como artista. Eu precisei olhar mais para o meu corpo, né? Eu precisei me ver assim, né? Então, me desenhar era um jeito de me conhecer mais, né? De olhar mais para as minhas mãos, de olhar mais para as minhas pernas, de olhar mais para o meu rosto, né? Para minha pele. E isso me dava assim, era um autocuidado que eu fazia, né? Então, esses autorretratos são muito importantes. E junto com todo esse processo de estudo, eu não falei... Alguém escreveu aí embaixo, lá na aula de Shodô com você tá o Tipocali, né? Que é o Thiago Reginato, que faz as caligrafias. A gente estava muito próximo, porque antes dele começar a dar aula, ele foi meu aluno, né? Ele fez aula comigo, inclusive, o primeiro lugar que ele deu aula foi na escola de artes que eu tive. Foi muito legal assim, esse processo. E o Thiago me trouxe muito da caligrafia ocidental, né? E ele me aproximou de uma professora e calígrafa maravilhosa chamada Andrea Branco, que eu acho que hoje, assim, aqui no Brasil, é a pessoa mais respeitada, assim, né? Nesse lugar, assim, de ensinar caligrafia ocidental, né? Ela é muito foda, ela é incrível. E já começou a desabrochar em mim uma vontade de escrever na pele, né? De caligrafar a pele, né? E eu fiquei com vontade de escrever na minha própria pele, mas eu ainda estava com aquela coisa, alguém escreveu, síndrome do impostor, né? Falei, cara, como que eu vou escrever Shodô na pele de alguém, caligrafar a pele de alguém, se eu nem sei falar japonês? Aí eu falei, descarta, né? Eu ficava reprimindo essa vontade, né? Eu reprimindo. E nesse período aí, junto com esses desenhos aí, os meus cadernos estavam cheios de escrituras, né? Que não era japonês, sabe? Porque eu voltava da aula de Shodô fazendo a técnica toda certinha, né? Copiando a letra igualzinha da minha professora. Eu chegava em casa drenada, assim, porque eu não queria ficar fazendo mais 10 mil vezes, sabe? A letra A. Eu queria escrever uma carta. E aí, nos cadernos, escondido, eu escrevia uma carta, né? num ritmo que lembrava o japonês, mas que também não era, né? E eu estava precisando me libertar, sabe? Eu sentia que eu estava me enrustida mesmo, sabe? Presa, né? Poxa, tanta coisa que eu queria mostrar, mas eu ficava com vergonha de mostrar, porque me sentia impostora, né? E aí eu falei, quer saber? Eu preciso romper, né? Como eu ainda não tinha coragem de escrever na minha própria pele, eu pedi para a Andrea, né? Para a Andrea, falei, Andrea, eu tô com vontade de escrever na minha pele, né? Você poderia fazer isso para mim, né? Eu pedi para ela, e aí ela tem uma letra que ela criou chamada Bailarina, né? A letra é uma letra com flow, assim, com um movimento de dança maravilhoso. E ela falou, você quer que eu escreva o quê na sua pele? E era uma poesia do Fernando Pessoa, chamado Eros e Psique, né? Depois eu posso mandar para vocês, mas é uma poesia que fala muito disso, né? De você tirar os véus, né? De você tirar os véus e enxergar a você mesmo, né? Eu pedi para ela escrever essa poesia na minha pele, né? Pode passar, Má. E essa foi a sessão, né? Então, a André escreveu e uma aluna minha, chamada Catarina, ela fotografou. E isso mexeu demais comigo, assim, né? Porque eu me senti aberta, assim, sabe? Eu me senti, não sei, presente, assim, sabe? Né? Com uma energia como mulher mesmo.
apesar de, acho que através das mãos da Andrea, né, da confiança que ela tem, né, com a caligrafia, parece que ela passou para mim, sabe? Não tem pessoas que passam, né, da mesma maneira que a Sueli passou para mim, né? É quase como se fosse não sei, quando você admira uma pessoa e essa pessoa é amorosa e ela é generosa com você, ela parece que te passa uma magia, assim, de algo que permissão, né? Mas não aquela permissão que vem de um lugar de submissão, assim, eu posso fazer isso? Não, é uma permissão que vem de um empoderamento mesmo, né? Uma outra mulher que você admira, ela te toca de uma maneira e fala, você pode, né? E nesse dia, né, eu perguntei para a Andrea, né? Eu falei, que letra que você acha que eu posso usar, né? E eu me lembro quando ela olhou para mim e falou, a sua, né? Você usa a sua letra, né? E isso foi muito forte. Passado algumas semanas, né, digerindo tudo isso, eu fiz uma sessão, eu convidei um amigo meu que é mestiço também, né, para escrever na pele dele, né? Eu falei para ele assim, Edu, e para mim faz sentido, né, ser uma pessoa também mestiça, eu fazer uma tentativa de escrever, né, do meu jeito. Aí, pode mudar, Má. E isso foi lá no meu ateliê, né? E ainda nessa sessão eu estava dividida, sabe? A gente vai saindo do armário aos pouquinhos, né? Parte eu estava tentando copiar a letra da minha professora. Acho que na foto do canto direito tem um papel com umas caligrafias ali em cima. Ali é a caligrafia da Sensei Nemoto. Então, parte eu estava tentando copiar a letra da Sensei e parte já abstraindo e começando a trazer aquela autonomia que eu tinha quando eu era criança, né? Nos postais lá que vocês viram no começo da apresentação, que é uma tentativa de escrever japonês, só que foda-se, sabe? Desculpe o termo, mas a criança ela tem um impulso assim originário, uma coragem, né? A criança ela é destemida e ela é autêntica demais, né? Eu acho que se a gente quer pedir, né, para algum mestre interior para ajudar a gente a desbloquear algum processo de trava, esse mestre interior somos nós mesmos, crianças, né? Porque esse destemor da criança faz a gente tentar, né? Faz a gente tentar, experimentar. E veio um pouquinho disso já, né? Veio um pouquinho disso nessa sessão. Né? E foi muito forte. Né? Nesse período, eu lembro que eu conversei com um amigo japonês meu, o Koji, e mostrei para ele, né? Inclusive, essa foto do meio tem uma tela e no canto superior, né, tá escrito flores que desabrocham, em japonês, mas é a letra do Koji, porque às vezes eu pedia para ele escrever para mim, né? E o Koji viu meus cadernos e ele viu as caligrafias que eu imaginava, né? As cartas que eu escrevia, totalmente abstratas, né? Mas nessa liberação dessa minha energia da criança, e ele falou, Catarina, isso aqui é muito bom. Ele falou, eu, como japonês, eu fico em dúvida se é algum kanji ou se é alguma letra escrita de uma maneira que eu não conheço. E aí ele me explicou, e depois dele vieram outras pessoas japonesas também que me explicaram isso, que pelo fato da língua vir desses ideogramas, existe uma plasticidade na forma de escrever e que muitos japoneses não entendem muitas coisas que estão escritas, né? Porque existe essa plasticidade na caligrafia. E ele foi outra pessoa também que me trouxe esse empoderamento, essa energia. Ele falou, escreve do seu jeito, né? Ele falou uma coisa, ele era meu aluno também, né, de desenho, que me marcou muito. Ele falou, olha, a minha letra, ela é muito dura, a minha letra japonesa. Eu queria ter a letra mais expressiva. Ele falou, você pode me ajudar a melhorar a minha letra em japonês? Porque esse jeito que você escreve tem um gestual
muito mais expressivo do que a minha letra. Então, eu queria escrever em japonês e que você olhasse a minha letra japonesa como se fosse um desenho e me ajudasse a melhorar a expressão da pincelada. E eu fiz isso com ele, né? E aí isso foi muito engraçado, porque eu falei, caracas, né? O cara é japonês e escreve em japonês e está me pedindo para eu ajudá-lo com a expressividade da letra, né? Então eu falei, caramba, né? Então cada vez mais vinha brotando uma coragem de eu me expor, né? De eu expor aquela criança, né? Que desenhava nas paredes da casa dos meus avós e que criava de maneira tão livre, né? E no meio dessa profusão de sentimentos me veio assim uma vontade muito grande de conhecer o Japão, né? Eu queria saber que lugar é esse, porque até então vocês imaginam, né? Eu já tinha nessa época 34 anos, né? E eu falei, cara, eu preciso ir para lá, né? Eu nunca pisei nessa terra, né? Que lugar é esse, né? Porque aí ficou mais nítido ainda, né? Caramba, eu tenho uma caligrafia imaginada, faz todo sentido, porque eu tenho um Japão imaginado, né? Quer dizer, tudo isso que eu tenho, né, dentro de mim, né, dentro do meu acervo pessoal, é tudo da minha imaginação, né? E isso é muito valioso. Isso é o mais precioso. Mas eu queria ir lá ver como que é. E eu achei que eu esperei tanto tempo para assim, não só com recursos financeiros, né? Porque é uma viagem que não é barata, mas também porque se eu tivesse ido muito mais novinha, talvez eu tivesse sido contaminada por uma vontade de tentar ser algo que eu não era, né? Então, eu acho que eu fui no momento certo. Eu tive condições financeiras de ir para o Japão em 2016, né? Já com 35 anos. E como mulher, eu acho que eu fui para o Japão sem esperar nada do Japão. Eu só queria ir lá, eu só queria sentir, né? E principalmente a ilha onde meu avô nasceu. E aí, que nesse período todo eu ainda traduzindo os diários, né, mexendo com aquele material, mas sempre muito apegada, né, a esses diários, apegada a essas cartas. Para mim era a maneira de eu ter meu avô e minha avó perto. Mas um dia antes de embarcar para essa viagem no Japão, me veio assim, é louco, porque quando você começa, alguém perguntou aí de constelação familiar, eu fiz, e quando você começa a mexer com essas energias ancestrais, é uma arte que ela se torna uma arte espiritual, né? Quer dizer, você nem precisa quase que de uma conexão específica com uma religião, é um religare que acontece com as suas próprias raízes, né? E eu não sei, eu comecei a sentir, a ouvir mesmo os espíritos dos meus ancestrais, né? E um dia antes de viajar para o Japão, eu acordei de madrugada e veio, assim, essa energia, né? É estranho falar isso, mas eu vou falar, tá? Eu ouvi, né? Eu ouvi a voz do meu avô me falando que esses diários não eram para ficar comigo, que eu tinha que levar esses diários comigo na minha viagem e que eu deveria entregar para a irmã dele, que ainda é viva, que mora lá em Okinawa. E foi muito foda, porque na hora eu falei para mim mesma, nem ferrando. Né, os diários, eles ficavam no altar. Eu falei, nem ferrando, não vou levar. E eu fiquei nesse conflito. Eu sei que no dia seguinte eu acordei, eu falei, ai, caracas, eu vou ter que fazer isso, né? E eu botei todos os diários, os 11 livrinhos na mala e fechei a mala. Eu viajei para o Japão com mais 7 amigos, que foi o jeito que a gente conseguiu fazer ficar mais barato a viagem também, porque a gente dividiu tudo por 7, inclusive a estadia, né? E dormíamos todos no mesmo quarto. E esses amigos, quando eu cheguei lá no aeroporto, eles falaram, você é louca, você vai despachar esses diários na mala, né? Eu falei, cara, eu nem sei o que eu estou fazendo, eu simplesmente estou fazendo. E também a tal da energia da voz
me disse que é para eu não ficar preocupada, porque a minha missão é levar esses diários para o Japão, e que eu posso despachar, não vai ser extraviado, vai chegar na mão de quem tiver que chegar, né? Pode passar, Má. E assim foi, né, gente? Eu viajei pro Japão. Primeiro eu fui conhecer partes do Japão que não eram as partes das origens dos meus avós. Eu fui conhecer Tóquio, Kyoto. Kyoto é aquele Japão bem, como que a gente vai dizer, estereotipado pelo Ocidente, né? Então, a geisha, o samurai, aquela coisa assim, o Japão idealizado, né? Estereotipado não, idealizado, né? E que é estereotipado quando você pega uma pessoa japonesa e pergunta coisas que às vezes ela não tem identificação nenhuma, né? Então, assim, é estereotipado por essa figura das geishas e dos samurais, e a gente às vezes generaliza, né? Um todo, assim, né? Por exemplo, como a gente aqui no Brasil, né? Você se dirige às vezes a uma pessoa de uma determinada região como se ela é de uma cidade específica daquela região, e você fala como se ela fosse daquela região inteira, assim, né? Tem a cultura ela é muito específica, né? E acho que a gente tem que respeitar isso, né? Mas Kyoto ele é um lugar lá que ele responde assim a esse imaginário mundial do que seria o Japão. E Tóquio é super moderno, é aquilo que a gente vê, é uma tentativa do Japão depois da Segunda Guerra Mundial de se americanizar ao máximo, né? É incrível, né? É muito incrível, uma tecnologia maravilhosa. Mas eu senti isso, assim, eu falei, caramba, né? Parece assim a mesma coisa que a gente vive aqui, né? Numa cidade grande, assim, uma metrópole, né? Mesmo aqui no Brasil, na América Latina, uma tentativa às vezes de se americanizar, né? Os japoneses de Tóquio têm muito isso, né? Então eu fui primeiro para esses lugares, foi legal, tudo. Eu deixei por último, e também para ir sozinha, porque meus amigos ficaram e eu queria ir sozinha, para a ilha de Okinawa, né? Entregar os diários do meu avô para a irmã dele, porque nesse lugar eu queria estar só, sabe? E eu queria me abrir para essa experiência de entender que lugar é esse, né? Que lugar é esse, né? Que eu sinto, tipo, era louco porque eu falava assim, eu tenho saudade de um lugar que eu nunca fui. Eu tenho saudade de pessoas que eu não conheço, né? Então era uma coisa muito estranha isso. Eu queria sentir, né, na minha pele isso. E para vocês terem ideia como Okinawa é diferente, né? Em questões até climáticas do resto do Japão, a gente viajou para o Japão em dezembro, uma friaca do caramba, porque também estava mais barata a passagem. Então a gente estava passando tipo -1 em Tóquio, né? E aí quando eu peguei o avião para ir para a ilha de Okinawa, em Okinawa estava 17 graus, sabe? O clima, eu lembro que meus avós brincavam. Quando eu era criança, eu lembro várias vezes de ter ouvido que Okinawa era o nordeste do Japão, né? Inclusive, os japoneses de Okinawa sofriam, mesmo aqui nas colônias, tá, de imigrantes no Brasil, os imigrantes de Okinawa, eles sofriam ainda mais preconceito pelo fato de terem um biotipo diferente, né? Os japoneses de Okinawa, nós temos a pele mais escura, né? E isso também é um motivo de preconceito no Japão, né? E quando eu cheguei na ilha de Okinawa, eu estava cheia de roupa e eu falei, nossa, que calor! Aí eu fui tirando, eu falei, caramba, esse é o inverno, né? 17 graus é o inverno deles, né? Que legal, né? Tô me sentindo em casa, né? E para minha surpresa, eu tenho uma prima, né? Prima da minha mãe, né? Que já tem 75 anos, né? Mas ela foi criada, ela nasceu no Brasil e foi para Okinawa com 30 anos, então ela fala português. Eu tive a sorte de ter essa pessoa mediando, né? A minha apresentação para essa parte da família, né? Nessa fotografia, do lado direito, são os meus familiares de Okinawa, e do lado esquerdo é a minha mão sobre a mão da irmã do meu avô, no momento que eu entreguei os diários do meu avô para ela, né?
porque meu avô ele foi embora de lá muito pequeno e eles demoraram 40 anos para se ver, né? E eles eram muito amigos, né? Então, o que eu senti, assim, o que está escrito ali, lógico que é importante, né? Para mim, para minha família, mas ela não pôde ter esse contato com ele, né? Então, fez sentido, sabe? Eu ter rompido com esse apego. E na hora que eu estava lá, eu falei, eu não poderia ter feito algo diferente do que isso, de ter entregado esses diários, né? E eu vou mostrar um vídeo rapidinho do momento que ela recebe, né? Que ela recebe os diários. Acho que nesse vídeo ela já tinha 98 anos, a dona Mi. Ela tá chorando porque ela passava o diário no rosto, assim, né? E falava o nome do meu avô, né? Meu avô se chamava Shoei. Então ela falava Shoei, Shoei, né? E aí ela dizia, eu posso ler, né? Eu consigo ler tudo. Eu consigo ler tudo que está escrito aqui, né? Então, foi muito especial mesmo. Foi muito especial. Né? E ela fez uma coisa que é muito... A minha prima, né? Essa prima da minha mãe falou, nossa, ela fez algo totalmente diferente, porque os japoneses não têm o hábito de se tocar muito, de se abraçar, mas ela levantou, ela me abraçou e ela beijou a minha mão, né? Então, a minha prima falou, nossa, japonês não beija, né? Muito menos uma pessoa mais velha beijar a mão de uma pessoa mais nova. Então, ela falou, eu acho que isso é demonstração de uma profunda gratidão por você ter feito esse reencontro, né? E lá em Okinawa, com a minha família, eu pude entender um pouco mais daquilo que eu queria perguntar para o meu avô e ele já não estava mais vivo para me contar, né? Então, essa foto eu ganhei lá em Okinawa. Essa senhora do meio, bem do meio, é a minha tataravó, né? Minha tataravó. Essa senhora bem do canto, né? É a mãe do meu avô. Esse homem mais alto que está ali é o pai do meu avô. Esse é o meu bisavô, né? Esse pitutuquinho, né? É o meu avô. Esse é meu avô lá em Okinawa. Né? Ele devia ter uns 4, né? 4 aninhos, assim, por aí, 4, 5. Até elas me contaram que nesse dia eles viviam ali na ilha descalços, né? E para tirar foto, fizeram meu avô calçar sapato. E ele chorou muito, então ele está com essa carinha de choro, porque ele não queria, né? Tanto que a minha tataravó, vocês podem ver que ela está com os pés só de chinelo, né? E dá para ver assim pelos pés dela que é o pé de uma mulher que trabalha na roça, assim, né? Eles trabalhavam no campo lá, né? Então é uma outra relação com a terra, né? Então eu achei muito interessante isso deles terem falado que meu avô chorou muito porque ele não queria calçar sapatos, né? Eu achei muito legal. Vou te interromper, só para te avisar que já são meio-dia, tá? Pra gente... Ai, caramba, deixa eu correr. Tá bom, Mar. Tá, obrigada. Tá bom, imagina. Pode passar, Mar. Né? Essa outra foto do lado esquerdo é uma foto, a última foto que ele tirou no Japão, né? Antes de... Tava no Porto. E a do lado direito foi quando o pai dele retornou para o Brasil, né, deixando o meu avô e o irmão dele aqui, né, aqui no Brasil. Pode passar, Mar. Né? E isso eu acho importante falar para vocês, porque eu fui citando várias características do povo de Okinawa, como cor da
pele, como conexão com a natureza, né? E falando um pouco desse Japão idealizado, porque, na realidade, Okinawa nem era Japão até 1800. E isso eu fui descobrir lá, né? Essa foto é o lugar onde minha prima me levou, que são os templos de Okinawa, é uma gruta. Então, Okinawa, eles são mais shintoístas, eles rezam para a natureza. Então, quando eles querem rezar, eles vão numa gruta, rezam para o mar, né? Acendem os incensos na terra, fazem rituais para a mãe natureza. E isso foi muito forte para mim, né? Pode passar. E aí, pesquisando mais sobre essa conexão dos okinawanos com a natureza, com o biotipo dos okinawanos, que eu falava, cara, mas eles têm a pele escura, essa conexão com a natureza, a terra. Fiquei sabendo que o ano retrasado, o povo de Okinawa foi reconhecido pela ONU como indígenas, né? Então, essas são fotos de 1900, né? Você vê como é diferente. Olha essa mulher, né? São xamãs, né? Em Okinawa tem feiticeiras, elas se chamam yutás. Elas são como se fosse uma mãe de santo, assim, né? As mulheres, elas vão se consultar, saber do futuro, né? Saber sobre movimentos espirituais que estão acontecendo, né? Pode passar, mano. E também descobri que agora já não é mais usual, mas até 1800 e pouco, 1900, as mulheres de Okinawa, elas tatuavam as mãos, né? Isso se chama hajishi, é uma tatuagem típica da ilha de Okinawa, e eles contam que as mulheres só as mulheres, né? Tatuavam as mãos num período do desabrochar do feminino, né? Quando elas se tornavam mulheres, eles dizem. Eu imagino que é quando elas menstruavam, né? Então, acho que era um ritual, assim, de agradecimento, né? E de desabrochar mesmo. Pode passar. E voltando voltando dessa experiência na ilha de Okinawa, ficou ainda mais claro essa minha conexão com essa ancestralidade indígena, me fez refletir ainda mais sobre como brasileira e estar nessa terra que é uma terra, né, que era dos né, que foi tomada, né, que é dos nossos índios, me fez me reconectar com essa diáspora desse tráfico que foi feito da população da África, dos negros, né? Então, assim, muito mais do que uma imigração, eu comecei a pensar muito mais nessa energia da diáspora, sabe, dos povos dessa diáspora, né? Dos negros, né? Da forma como foram tratados os índios, e o meu trabalho sempre teve muito disso, né? Dessa energia mestiça, e sempre tive um chamado para isso, né? Quando eu voltei para São Paulo, esse é o Gabs, né? O Gabriel Ribeiro, que é um artista também. Eu comecei a convidar, né, outras pessoas de outras etnias, com outras linguagens, com outra história, com outras memórias ancestrais. E aí eu, pela primeira vez, assumi a minha caligrafia, que hoje eu chamo de caligrafia imaginada, né? E depois disso, eu vou falar rapidão, tá, Má? Pode passar. Né? Voltei para São Paulo e fui viajar imediatamente. Sim, foi um período que eu realmente comecei a parar de dar aula. Fiquei 4 meses. Pode passar, Má. Né? Eu precisava saber de outras culturas, eu precisava viver outras culturas, né? Eu precisava dar um reset, assim, em tudo que me foi colocado nessa forma que a gente é educado de perceber o mundo, né? Que é essa visão, né, tão limitada, né, que não abrange o diferente, né, não abrange outros povos que a gente às vezes nem sabe, né, como eles se expressam, como eles se comunicam. Então eu fui para a Índia, né, eu fui para a Indonésia e eu fui para a África também. Né, eu fiquei 4 meses fazendo um percurso. Essas fotos é uma foto no Ganges, uma foto no deserto de Zagora, no Marrocos, e num templo em Bali. Esse é filho de uma amiga minha que viajava comigo, que eu caligrafei. Eu comecei a caligrafar muitas pessoas nesse percurso de viagem, com essa intenção de trocar memórias, né? Eu queria sentir a pessoa em mim, né? Então, o filho da minha amiga, ele é metade tibetano e metade alemão, né? Minha amiga, ela
se casou com um tibetano, e eu caligrafei ele aí num barquinho no Rio Ganges. Pode passar. Aí é o professor de pintura da minha amiga, foi na Índia, em Dharamsala. Dharamsala é a cidade onde vive o Dalai Lama, onde o povo tibetano está refugiado, né, há muitas décadas, quando a China invadiu o Tibete. Então, esse homem no canto esquerdo, ele se chama Karma, é o professor de pintura da minha amiga, e essas são as filhas dele, né? Também são mestiças. O Karma é casado com uma mulher alemã também, e ele vive com a esposa nessa cidade de Dharamsala. E eu caligrafei ele e as filhinhas dele também, né? Essa pequenininha com os coelhinhos é a Rinchen. Pode passar. Aqui também mais uma imagem do Karma, caligrafado, e esse foi o menininho que eu me encantei com a expressividade do olhar dele lá na Indonésia, né? Esse foi em Bali, e esse punhadinho de arroz, eles colocam para rezar, né? Eles colocam um pouquinho de arroz na testa, grudam com água, quando eles vão fazer as orações. Pode passar. Quando eu estava na Índia, eu recebi uma mensagem por Instagram do fotógrafo Gal Ópido, né? Quem não conhece, vale muito a pena conhecer o trabalho dele, né? O Gal é fantástico, é um mestre da fotografia, referência, e me convidando para fazer um trabalho junto com ele, né? E aí eu falei para ele, olha, assim que eu voltar para o Brasil, eu te procuro. Então, no nosso primeiro encontro, né, eu caligrafei ele, e depois disso, isso foi em 2018, né? A gente iniciou uma parceria muito forte, que todas as sessões do que aí eu assumi como caligrafias imaginadas, né, sentidos na pele, todas as sessões foram feitas através dos olhos do Gal, né? Então, o Gal, a gente chamou pessoas, assim, completamente distintas, com histórias distintas, cores distintas, vivências distintas. O que era importante para a gente era essa pluralidade, né? Pluralidade de histórias, de sentimentos, de memórias, né? Isso era o que a gente tomava como base, né? No convite, ou às vezes a própria pessoa se convidava, né? Pedia, né? E as sessões começaram a ser ritualísticas, né? Quase que acontecia uma constelação familiar durante as sessões, né? As pessoas me contavam coisas muito fortes, né? E era muito bom, assim, né? Poder trocar isso. Pode passar, Má. Essas são algumas sessões, né? Pode passar, Má, por favor. Pode passar. Uhum. E a gente fez esse trabalho numa imersão muito profunda durante 2 anos, e no final do ano passado, a gente, em novembro, né, no mês do meu aniversário, a gente encerrou, né, as sessões, depois de 2 anos, com a intenção agora de realizar um livro. Então, a gente está nesse processo agora estamos fazendo um boneco, né, vamos atrás de patrocínio, porque a nossa intenção é fazer um livro de arte, né, um livro-objeto com toda essa história, né, com todo esse percurso das caligrafias imaginadas por diversos corpos, né. O Gal, ele me introduziu dentro de um universo que para mim foi muito importante, que foi como ele trabalha muito com o corpo e trabalha muito com o nu, né? Ele mexeu comigo com aquela minha vontade lá atrás, né? De perceber o meu próprio corpo, né? Quando eu fazia os desenhos no caderno. Então o Gal me conectou com a energia da performance, de certa forma, porque a maneira como eu me movimentava, né? A maneira como eu gesticulava, e como uma coisa, assim, acho que leva a outra, né? A gente abre um campo, né? Quando a gente se assume, eu acho, né? Então, assim, como eu me assumi mais, né? Com essa letra, com essa linguagem, né? Com essa forma, né? De me expressar, eu acho que a gente começa a atrair convites até, e pessoas que contribuem ainda mais para o nosso crescimento. E em dezembro do ano passado, eu recebi um convite, pode passar, Má, do Balé da Cidade de São Paulo, para estrear com eles um espetáculo no Instituto Tomiotaki, né, com direção do Ismael Ivo, que foi muito importante para mim, né? Então, durante esse espetáculo, eu performei com uma das bailarinas, né? Então, eu fiz ao vivo
a sessão de caligrafias imaginadas na pele. Isso foi muito forte, né? Foi muito recente, né? Um pouco depois aconteceu todas as vivências que a gente, né? A pandemia e tudo mais. Então eu não dei sequência assim a esse trabalho de performance, né? Assim, fiz algumas mais, mas depois a gente já se recolheu, né? Mas é algo que está muito latente. Eu sinto que é um caminho que eu quero explorar mais, né? A performance. E outro ponto que desabrochou também, pode passar, Má, né? Foi a pintura, né? Porque eu parei de pintar, né? Em 2011. Então, em 2011 eu comecei mais só estudar e anotar e, né, tudo isso que vocês viram, escrever e tal, mas eu não pintei mais tela, né, desde 2011. Eu divido ateliê com 2 artistas que eu gosto muito, né, e um deles é o Enivo, acho que vocês devem conhecer, ele faz grafite, e acho que essa energia do grafite, ela me inspira muito, porque ela é para fora, né? Ela é explosiva, ela ocupa, né? Ela ocupa espaços. E o Enivo me fez muitas provocações no sentido de, Cata, volta a pintar, vamos para a rua, né? E aí eu falei, poxa, mas caramba, não sei, faz tempo que eu não pinto. Então vai para a tela, né? E um dia ele me deu as tintas dele, né? Essas tintas que vocês estão vendo aí nessa tela são tintas esmalte à base d'água, né? Tinta que eles usam para pintar os murais, né? Para fazer o grafite e os murais e as empenas, né? E o Gabs tinha me dado de presente um pincel bem grandão, assim, né? Que ele mandou trazer da China e que eu nunca tinha usado. Né, eu tinha medo de usar esse pincel gigante. E nesse dia foi um dia que eu explodi, assim, eu falei, quer saber? Vou voltar a pintar em tela, né? Então, isso é recente, né? Essas telas, elas começaram a ser desabrochadas no começo desse ano, né? Então, é uma série que eu estou começando a me dedicar agora, né? Mas que, na real, ela é a síntese. Eu sinto que essas telas, elas são a síntese de tudo isso que eu compartilhei com vocês, né? Pode passar, mano. Né? Essas são as caligrafias imaginadas nas telas, né? E eu sinto que antigamente meu trabalho ele era mais figurativo e ilustrativo, né? E hoje ele está mais abstrato. E eu sinto que é porque é tanta coisa, gente, sabe? Foram tantas pessoas que eu conheci, foram tantas histórias que se sobrepuseram à minha própria história, tanta coisa sobre a minha própria história que eu ainda estou conhecendo. Então, agora eu estou me conectando mais ainda com a energia indígena, quero aprender mais, né, sobre a história, né, dos povos originários do nosso país. Então, é tanta coisa que eu não consigo colocar isso dentro de uma imagem figurativa, porque eu nem conseguiria representar tudo aquilo que eu abraço, né, que eu acolho em mim, né, com essa energia mestiça, né, e com esse resgate ancestral. Então, as caligrafias imaginadas, elas são uma linguagem abstrata, onde é um campo tão sutil de comunicação. Ela é abstrata, mas ela pode dizer aquilo que o observador precisa ouvir, né? Então, eu sinto que a arte abstrata, ela me acolheu, porque ela pode abraçar todos nós, né? Então, assim, além das caligrafias imaginadas, pode passar, não? Começaram a surgir essas espirais também, né? Então, essa que surgiu nessa energia de útero meio vermelho, e para finalizar, essa, né? Que essa é muito importante, assim, porque eu sinto que quando eu fico pensando muito, né, em todos esses sentimentos, a única coisa que eu consigo é ficar girando, sabe? E para mim esse giro, né, e eu faço em tinta óleo isso, porque dá esse tempo de ficar, né, mexendo muito tempo, para mim representa esse tempo, para mim representam essas histórias, né? Então esse giro, esse vórtice, né, ele representam todas essas histórias, né? Todas essas histórias juntas, né? Todas essas histórias em constante movimento, né? Em constante transformação, que ora uma está em cima, outra está embaixo, ora vira, né? E um pouco disso, assim, né? Um pouco disso do que a gente não tem nem palavras para dizer,
que é a vida, né? Acho que é isso. Desculpa se eu falei muito, gente. Cata, obrigada pela tua aula maravilhosa, emocionante. É muito legal, né, ver essa tua trajetória, esse resgate familiar, e eu acho que é muito potente tudo isso que você está nos falando, né, de a gente voltar para a gente, né? Estou super ansiosa por esse livro. Ai, eu também, Vilma. Cata, eu vou parar aqui de dividir minha tela e vou abrir agora a chance das artistas que estão nos assistindo poderem abrir as suas câmeras, né? E, por favor, me avisem, meninas, quem quer fazer pergunta para a Catarina, eu vou fazer uma ordem aqui no chat, tá bom? Quem que quer começar a fazer uma pergunta para a Cata? Alguém tem alguma dúvida? A gente teve aqui muitos elogios aqui, muita gente falando aula maravilhosa, inspiradora, emocionante. Ah, que linda! Trabalho lindo. E tem uma artista que estava nos assistindo no YouTube que falou assim, que ficou muito emocionada com a história da tua família, porque para ela não teve apoio dos pais, ela não teve reconhecimento dos avós, né? Mas ao mesmo tempo quer resgatar os seus antepassados, né? Então ela fala, qual que é a dica que tu tem para dar sobre artistas que querem resgatar a sua ancestralidade, mas não tem um apoio familiar? Você sabe que eu acho que quando a gente vai fazendo esse percurso, né, que é quase que uma volta no tempo, né, assim, né, a gente vai cavando. Uma forma que você pode fazer é a partir das suas próprias memórias, né? Então, sim, não sei quantos anos você tem agora, mas vai se investigando, né? Se investigando, suas lembranças, começa a fazer quase que você vira meio que duas pessoas em uma. Existe você como artista, né? E existe você como investigadora de si mesma, sabe? Então você vai se fazendo perguntas. E aí você vai cavando dentro do seu próprio acervo pessoal. Então as suas fotografias, se você tem diários, né? Vai ler. Ou você só na memória mesmo, tenta tangenciar isso, ou escrevendo, ou com colagens, ou é um processo de investigação pessoal que pode partir das suas memórias mais recentes, e aí você pode ir cavando. É um processo bem terapêutico mesmo, é muito louco, né? Porque tem coisas que doem, né? Eu contei para vocês a parte da pincelada, né? Para que vocês possam se inspirar, né? Mas tem muita coisa que, mesmo tendo apoio da família, né, tem muita coisa que dói, né? E imagino que numa história onde não tem esse apoio, então é legal você também não estar sozinha, né? Se você não tem os seus pais ou os seus avós, ou um amigo, ou um professor, ou alguém que possa ser um espelho de luz, um fio condutor que vá te ajudando a se observar e a se investigar a partir dessa retrospectiva, dessa autoanálise, né? E eu te falo que é importante ter alguém, porque às vezes tem coisas que a gente só consegue perceber na gente a partir dos olhos de uma outra pessoa. Então, ainda mais você tendo sido tão, talvez, criticada ou não apoiada pela sua família, nesse momento agora de investigação pessoal, eu acho que é legal você escolher alguém que tenha muito afeto por você e vice-versa, né? E que essa pessoa possa ser um interlocutor da sua própria autoanálise, né? E aí é tipo juntar caquinho, sabe? Tipo, às vezes quebra um negócio e espalha, e aí você vai pegando os pedaços, né? Então você pode ir fazendo isso com você mesmo, né? Eu acho que essa coisa do resgate ancestral, no meu caso, é histórico, porque meu avô, ele deixou
né, um material histórico, né, deixou registros, né, tanto que eu tenho intenção de traduzir tudo isso e doar para uma instituição, porque eu acho que pode ser importante para as pessoas estudarem, né, a diáspora do povo de Okinawa, né, porque é o lugar onde tem mais okinawanos no mundo depois do Japão, né. Então, mas assim, nem sempre as histórias são assim. Tem pessoas que às vezes não conheceram os próprios pais, né? Não sabem nada, né? Desse conteúdo histórico, geográfico, sei lá, da própria vida. Né? Então, eu acho que aí o resgate ancestral também pode ser você parar para analisar a sua própria história a partir das suas próprias memórias. E o nosso cérebro, ele tem uma coisa maravilhosa que é essa plasticidade. Né? Então, a partir desse processo de juntar esses caquinhos, a gente também pode ressignificar dores muito profundas. Né? E cientificamente, isso já é comprovado que as nossas memórias mudam, o nosso cérebro muda. Né? Então, às vezes, tem uma coisa que você viveu muito traumática lá atrás, que através da arte você pode ressignificar essa memória, né? E isso traz uma cura para o nosso corpo físico também, né? Então, porque as manifestações, até eu fiquei muito doente um período nesse processo de investigação, porque, claro, tem muita dor nas histórias de todas as famílias, né? Minha avó, como mulher, ela também... para o meu avô poder escrever tudo isso, um dia eu me perguntei, sabe, gente? Poxa vida, né? Os caras faziam pastel, viviam numa pendura, né? Lá no Brás, na Zona Leste. Eu lembro minha mãe tinha muito... Sim, sabe? Eles fizeram de tudo para me dar estudo, assim, realmente. Porque às vezes outras coisas faltavam. E graças a Deus, assim, graças ao esforço deles, né? E da minha família, eu pude ter essa conexão com o estudo. Eu sou muito grata. Mas, um dia eu me perguntei, para o meu avô, com toda essa dificuldade, ter tempo de escrever diário e tirar foto, por que minha avó não tem diário? Por que minha avó não tem foto? Por que minha avó só foi voltar a dançar com 60 anos? Porque alguém estava cuidando dos filhos, alguém estava fazendo a comida, né? Alguém estava cuidando da casa. Eu lembro muito da minha avó, muito mais nervosa do que meu avô, muito mais agitada do que meu avô. Né? E eu me lembro que eu era pequena, mas eu lembro de um dia que ela furou a orelha com 60 anos e ela falou assim, agora para mim chega. E ela falou, eu vou dançar. E ela parou de cozinhar, assim, ela parou. E aí sabe o que eu fazia? Eu ia com ela para as sessões de dança. Por isso que tem aquela foto minha pequenininha. Porque ela mandou todo mundo para aquele lugar, sabe? Tipo, os filhos criados, todo mundo botava, alguns filhos se separavam e voltavam a morar na casa dela, e ela tinha que ficar fazendo a comida para marmanjo. Um dia ela encheu o saco, né? E eu ia com ela para dança, né? Eu ia com ela para dança. Mas são coisas que estão tão incorporadas dentro dessa nossa estrutura familiar que às vezes a gente nem se pergunta. E quando eu acessei as dores da minha avó como mulher, eu fiquei muito doente, gente. Eu tive um problema, tive uma contratura no seio, tive que operar, tive um problema na pele, que eu fui atrás de constelação familiar porque eu tive um problema de dermatite que eu fiquei com a pele toda em carne viva e não sarava, né? E aí fui ver que eram coisas que eu estava... dores que eu estava botando para fora, né? Então, é um pouco isso, assim, né? Vai a partir de você, né? E porque eu acho que a maior coisa que a arte pode oferecer para a humanidade é esse processo de autocura e autoconhecimento, né? Porque a gente fique mais lúcido como pessoas, né? Então, também a gente tem que curar a gente primeiro, né? Para poder estar mais forte, para poder ser espelho de alguém, para poder ser um facilitador, porque nunca a gente vai curar ninguém, é muita pretensão. A gente pode ser um suporte, né, esse espelho que eu falei, para alguém que está no seu próprio processo. A pessoa vai ter que viver tudo aquilo sozinha, né? Mas tendo alguém que já viveu isso, ela vira um alicerce ali, né? Ela não interfere, porque não pode interferir, mas ela está ali numa rede de apoio, né? Maravilhoso, Cata, maravilhoso. A gente tem 3 alunas aqui que estão com perguntas, elas vão fazer para ti, tá bom? Tá bom. Vai. Boa tarde já, Catarina. Estou muito feliz, muito impactada com toda a sua história, seu trabalho. Antes dessa aula, eu dei uma olhada, né, no seu trabalho, eu vi algumas coisas suas, assim, sobre
juntar, né? Vi essa performance que você lá no Instituto, né? E isso mexeu bastante comigo, assim. Eu vim da pintura porque o meu avô, meu pai, pintava quando eu era criança. Então, assim, a minha primeira tela eu fiz criança, só que depois de muito tempo, né, já adulta, eu fui para performance, né, para o teatro físico, para performance. E aí, nesse espaço, assim, eu levei algumas memórias, né? A gente estava com essa questão do corpo, né? A partir da memória, da partitura que a gente construía a partir da memória, né? E eu trabalhei um pouco com essas questões a partir da minha avó, né? Desse silenciamento, coisas do bordado também, né? Que, como você falou, assim, né? A sua avó no meio de tudo isso, né? Então, assim, às vezes as mulheres tinham um lugar muito mais do lar, né? Que não era o lugar do registro, né? Da memória. E atrás, muitas vezes foi silenciada também. É muito dor. E como você falou, pode ser um lugar de dor e de cura também, né? Para a gente acessar. Claro. E algumas coisas me chamaram muita atenção no seu trabalho, como você coloca a questão do gesto, né? Do ato da pintura, né? Então, não é só a pintura como registro, né, do tempo, mas também gesto, né? Percebi isso na sua performance, assim. Então, enfim, tem a questão da memória, né? Do registro, a fotografia e o caderno, a tela, né? Mas também o gesto, o ato. Sim, sim, isso é muito importante, porque eu não sei, quando a gente mexe com questões tão profundas, transborda, né? O nosso corpo, ele começa a se movimentar, né? E eu sinto que se a gente não permite que isso se expanda, né? E como mulheres também, a gente vem, né, de tempos e tempos, né, no mundo, de sempre conter, né? Sempre conter. E quando a gente mexe com essas memórias, o nosso corpo, ele começa a criar um movimento. E que se a gente tentar controlar isso, eu acho que foi o motivo, quando eu fiquei com as alergias, dá uma raiva até, sabe? Dá uma raiva. E eu também não sou uma pessoa de ter muitas manifestações de raiva, é raro, né? E quando eu tenho também é terrível, assim, é uma explosão, porque acho que eu controlo tanto. Mas nesse momento eu estava segurando, e eu comecei a me coçar de raiva, né? Coçar de raiva e até entender que a gente também nega, né? Porque parece que é feio sentir raiva, né? Então são várias coisas, né? E aí até entender que isso na realidade vinha de tantas camadas e que o que me curou de fato foi soltar isso, né? E acho que essa gestualidade e a performance me ajuda, né? Porque tem hora que a gente quer gritar, tem horas que a gente quer simplesmente pegar, abrir o braço ou, sei lá, expandir seu corpo, né? E através da arte a gente pode fazer isso, né? É um canal muito bom para deixar que tudo isso passe, né? Só uma coisa que eu queria comentar. Desculpa, só mais uma coisa que eu gostei muito quando você falou dessa questão da cura, né? Porque, assim, de fato, a gente vem, né, da educação dessa arte de conhecimentos que são cartesianos, cada coisa no seu lugar, né? E eu também sinto muito isso no meu trabalho, porque eu gosto de trabalhar com poesia, performance, com bordado, e existe nessa cobrança, tipo, o que você, né, colocar essas coisas em ambientes separados, assim, mas eu meio nego, assim, né, eu entendo essas coisas se unindo, conversando nesse processo de pesquisa. Sim, sempre tem que ter esse jogo, né, um yin yang, né,
Um positivo e um negativo, um claro e escuro, tem que tudo se complementar, né? A gente tinha que ter uma educação, né, que explorasse outras possibilidades, né, de nós como humanos, independente de culturas e gêneros, né? Que acho que aí a gente podia, se a gente tem esse tipo de base, imagina uma criança que já recebe esse tipo de leque, né, no mundo, né, a gente sendo idealista, né, mas quem sabe, né, a gente consiga que uma criança pudesse receber, né, esse leque de possibilidades, né? Então você está ali no centro, mas ao redor, né, são muitos personagens que você pode interagir, né? Mas a nossa educação ela é contida, né? A gente desde pequenininhos já recebe ali uma cartilha de doma, né? E com molde. É mais dolorido ainda quando é de um molde que não tem nada a ver com o seu, né? Porque quando ainda é de um molde que ainda, sei lá, faz uma conexão com algo que você olha no espelho e fala, tá, né? Faz sentido. Agora, quando vem esse molde e você se percebe totalmente fora dessa casinha, ainda são mais coisas que mexem com essa criança, né? E aí somos nós, essas crianças somos nós hoje, né? Então, eu penso muito nisso, sabe? Eu acho que essa coisa assim, de dar aula me fez me voltar muito para a educação e repensar muito a educação nesse lugar da semente, sabe? Porque o nosso mestre está ali, né? Nessa criança, né? As nossas já têm tantas marcas, né? Se a gente puder, se a nossa vida inteira, né, valer para uma gota você poder preparar um solo mais fértil para futuras sementes, né? Porque também se a gente fica idealizando que algo vai se transformar da água para a noite na nossa existência, mesmo que a gente está sendo alienado, né, das coisas como elas fluem, né? Então acho que e também a gente desanima, né? A gente desanima de continuar. Então acho que a gente não tem que ter essa idealização de que a gente vai ver isso, né? Mas que a nossa vida seja um ato de transformação para próximos, né? De preparo, não transformação pessoal, né? Que a única pessoa que você pode transformar é você mesmo, mas que você seja, quando você virar terra de novo, que essa terra que você virar de novo tenha um adubo melhor, né? Tenha componentes melhores assim, para futuras sementes, né? Cata, antes da nossa próxima pergunta, será que tem como tu colocar no mute quando a aluna fizer pergunta? Porque tá dando um eco pra gente. Ai, como eu faço isso? Vê se você consegue no celular aí. Tem, eu acho, embaixo tem stop, mute... Desative o som. Isso. Desative o som. Tá bom. Obrigada. Então, agora a Camila Albuquerque. Oi, Catarina. Obrigada por essa aula incrível. Esse privilégio de estar tendo... agora está no mute. A minha pergunta, eu acho que você já respondeu um pouco, o que você estava falando da questão de você botar o seu trabalho... Não, botar você no seu trabalho e os pedacinhos que você falou. A minha pergunta seria, mais ou menos, como é que eu abordaria temas, problemas, assim, da minha vivência, assim, familiar, e como é que você fala sobre eles, como é que você fala as coisas boas e as coisas não tão agradáveis. Queria saber como é que você aborda isso. O que você teria para falar? Tá no mute. Libera o mute. Ativar. Gente, desculpa, é a primeira vez que eu faço assim. Foi? Eu falei um negócio ali num determinado momento que eu acho que é muito importante. Eu quero frisar essa coisa com os cadernos, sabe, gente? De diários e espaços. Porque, às vezes, a gente se atrapalha um pouco quando vem uma intenção e a gente já quer colocar aquilo, né? É quase como se a gente já nem digerisse aquilo com a gente mesma e a gente já quer colocar, né? Na pintura, no desenho, na fala, né? Parece que
a gente perde esse tempo de perceber melhor isso com a gente mesmo. E às vezes a gente acaba fazendo de fora para dentro, né? Para mostrar algo, né? E isso vem junto com uma coisa que é a expectativa se aquilo vai ser aceito ou não. Isso atrapalha. Isso atrapalha. Então, com questões tão delicadas, né? Como são essas questões que a gente falou, de às vezes de não aceitação ou de questões difíceis mesmo na nossa própria história. A gente quer falar sobre isso, a gente quer expor isso. Faz tudo isso num espaço completamente privado, primeiro, só para você, sabe? Não mostra para ninguém. Primeiro põe, porque ali você pode vomitar mesmo, sabe? Porque às vezes tem coisas que são tão fortes. Faz isso primeiro para você, né? Então, seja escrevendo, seja pintando, mas não mostra, né? Usa um espaço, porque senão, às vezes, se a gente já começa a ficar preocupada em como eu vou mostrar isso para o outro, você já está sendo conduzido. Influenciada, né? Isso. Às vezes já vem uma crítica, e crítica é bom, mas às vezes aquilo ali é tipo exigir de uma criança um tipo de diálogo que ela só vai ter quando ela se desenvolver, entendeu? Então, às vezes, as tuas próprias questões com o teu trabalho ainda estão bebezinho. Então, você tem que preservar isso. Aí, não que você não vá mostrar para ninguém também, mas você escolhe. Olha, uma vez, um professor meu de arte me falou uma coisa que foi muito valiosa e eu vou compartilhar com vocês. Que é assim, parte muito importante do processo criativo é quem a gente convida para participar da nossa obra. Então, o que acontece? Às vezes, está nesse momento que não está exposto ainda, tá? Né? Não está exposto, tá? Você com você mesma ali elaborando, mas você já quer esse diálogo. Você quer saber um pouco. Aí que eu falo aquele negócio que eu falei lá, de quem você vai convidar. Essa pessoa que você vai convidar para entrar nesses teus cadernos, ou sei lá, é um quarto que você encheu de coisas, entendeu? Essa pessoa que você vai convidar, ela é muito importante, porque ela ainda está entrando num ambiente muito frágil, né? E se você escolhe as pessoas certas, essas pessoas elas contribuem para que você desabroche aquilo com toda a potência. Eu estou lendo o livro de uma autora brasileira chamada Carolina de Jesus. Um livro maravilhoso, né, chamado Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Né? Essa escritora brasileira, né, maravilhosa. Eu gosto muito da Clarice Lispector e depois eu vi uma foto das duas juntas, né? Eu fiquei emocionada, assim, de duas mulheres com realidades tão distintas e com uma potência tão foda, assim, de trabalho. O que a Carolina fez, né, eu ainda estou lendo o livro, mas o que a Carolina fez para sobreviver à realidade, né, da favela e de uma mãe que criava 3 filhos, né, sozinha, como catadora de papel, foi isso. Ela não tinha dinheiro para comprar caderno, ela pegava do lixo cadernos, as folhas que sobravam, ela escrevia. Ai, que incrível. E ela não escrevia, ela escrevia para ela escrevia para sobreviver, né? E depois de um tempo, eu não me lembro agora, mas foi um jornalista da época, da década de 60, não lembro o nome dele, mas que ele fazendo uma pesquisa sobre a realidade da favela, ele foi até lá e ela falou para ele: eu quero te mostrar umas coisas que eu escrevo. Ela falou, olha lá, não é aquela coisa, aí ele foi lá, você entende? E tem também sempre esse outro lado, né, de alguém que salvou a pessoa de uma realidade. Eu acho que é mais interessante, porque quando eu vi a entrevista sobre a vida dela, e o momento exato, tem uma foto dos dois juntos, quando ela olha para ele e ela fala: vem cá, eu quero te mostrar as coisas que eu escrevo. E esse cara foi a porta dela para o mundo. Aí, tudo aquilo que ela estava jorrando há anos ali naqueles cadernos, esse cara que foi um espelho de luz para ela, compilou e lançou um livro que se tornou um best-seller.
né? Na década de 60, 70, essa escritora, ela vendeu 10 mil exemplares em 3 dias. O livro foi traduzido para 13 línguas, né? Caraca. Muito foda, né? Então, é meio isso. Primeiro, faz para você, faz por uma necessidade de diálogo interno. A arte, ela tem que ser, antes de mais nada, uma questão de sobrevivência, assim, de existência, né? De vivência, às vezes sobrevivência, às vezes vivência e existência, né? Verdade. Obrigada, mas viu? Faz para você primeiro, né? Pode deixar. Obrigada. Vai, Karina. Não estamos te escutando, Karina. Eu tenho que desligar agora? É, se puder. Não estamos te escutando, Karina. Tá dando para ouvir agora? Agora sim. Oi, Cata, tudo bem? Eu queria saber o que você pode falar para a gente de como lidar com as cobranças. Cobrança do tempo, cobrança de ter que dar certo, autocobrança de nunca gostar do que a gente faz. E assim, o que você teria para dizer para a gente passar por esse processo? De olhar com mais carinho para o nosso próprio processo. Você já respondeu algumas coisas aí no meio, mas... E queria te mandar um beijo, que eu tô morrendo de saudade. Eu fui aluna da Cata e foi o melhor período da minha vida, assim, de artista. É isso, obrigada. Cá, assim, um pouco disso eu falei, né? Mas reforçando isso, né? Só o fato desse resgate com a tua própria história já vai trazendo, né? Uma motivação, uma confiança. Só que eu vou falar de mim, tá? Às vezes a gente começa a se sabotar. E são vozezinhas dentro da nossa própria cabeça, né? Que ficam dizendo, não tá bom, para que isso? E não sei, tem aquele livro Mulheres que Correm com Lobos, né? Uma vez eu li e tinha uma parte ali que falava assim, nossa, né? É tão forte, essas vozes são tão fortes para nós mulheres, né? Que às vezes não basta, sabe? Elas sempre continuam, porque é a memória genética, isso que a gente falou, né? São muitas vivências, né? Muitas vivências que foram sabotadas, né? E uma coisa que a gente tem que fazer na hora que você se vê prostrada, tenta diferenciar o momento que é não se cobrar. Então, tem horas que você não se cobra e só para, né? Mas tudo é yin yang, tudo é complementar. Só ficar parada, tem um momento que de repente não vou me exigir, o que eu preciso é ficar parada, eu não vou me culpar por isso. Mas se isso começa a ficar muito tempo na curva, a vida é isso, né? A vida é movimento. Você já está há muito mais tempo na curva do ficar parada ali, e algo que começou como um pensamento já está ali um chicote. Né? E aí você vai entrando. Essa é a hora de colocar ação, fazer. Pega o material, mesmo com toda a preguiça. Às vezes eu sinto que meu pincel ele pesa 1 tonelada. Principalmente quando eu tenho que fazer alguma coisa expressiva, assim, dessas letras. Essas letras, elas são um exemplo muito forte disso, porque às vezes eu fico no sofá, olhando a tela ali, e eu fico, às vezes, horas ali, caraca. E aí vem um monte de coisa. Aí chega uma hora que eu não sei, cada pessoa tem uma motivação, tá? Às vezes, para mim, acontece quase como uma raiva mesmo. Isso faz parte da minha personalidade, né? E aí eu pego essa energia e eu faço, faz qualquer coisa. Às vezes é um movimento, um gesto, né? Uma vez tem um cara aí que eu gosto muito, né? Que é o Dr. Amit Goswami, que é um físico, né? Um indiano. Um cara, né, maravilhoso. Ele fala sobre espiritualidade pelo prisma da física quântica. O velhinho é gênio, assim. E um dia, numa palestra dele, ele falou:
Fazer, ser, fazer, ser, fazer, ser. A gente precisa fazer, a gente precisa botar a mão na massa. Dubi-dubi-du, exatamente. Alguém viu, né? Doutora Mitty. Eu tive, Catarina, faz um ano que eu fui numa palestra dele aqui em São Paulo, maravilhosa, que ele veio para cá. Esse homem é maravilhoso, sabe? É lindo, assim, sabe? É lindo, é lindo. E eu até anotei, ó, dubi-dubi-du, fazer, ser, inspiração, né? Então, e eu acho que, assim, para mim também funciona muito me comunicar com a espiritualidade, né? Eu invento também, eu não tenho uma religião específica, eu simpatizo com muitas religiões, assim, com a cultura africana, do Umbanda, eu tenho uma conexão com o taoísmo, eu tenho uma conexão com o budismo, então, assim, tipo, sei lá, aqui tá meu altar, né? Então, meu altar tem Buda, tem um Mulu, tem uma Iemanjá, tem um negócio que eu trouxe de Okinawa, tudo isso, sabe? E, às vezes, tipo, quando eu tô me sentindo muito fraca, às vezes, por coisas da minha própria cabeça, eu recorro ao espiritual, sabe? Tipo, eu coloco assim, tipo, que me venha uma inspiração, que eu tenha forças para romper com as próprias sabotagens que eu mesma crio por condições diversas da nossa existência nesse mundo, né? E aí o Dr. Amit, ele até listou, né? Inspiração, intenção, né? E é muito bonito que ele coloca uma coisa assim, que minha intenção esteja em sincronia com o movimento da consciência, né? Muito bonito isso, né? Depois ele coloca intuição, imaginação, incubação. Então é isso que eu tô falando. Tem horas que você não fazer nada, você tem que se analisar, aprender a se observar. Se é um processo de incubação, quer dizer, você está decantando aquilo, né? Ou você está se prostrando, porque a incubação ela também é importante, né? E aí, se você está naquilo, de repente vem um insight, não espera, faça, né? Que é a implementação, né? Então, eu sei, é sério, eu não estou falando isso para vocês porque eu faço isso com facilidade, estou falando porque para mim é difícil. E aí eu escrevi, ó, eu leio todo dia. Eu leio todo dia, porque olha, gente, disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. A gente tem que ter uma disciplina e a gente não tem que ser obrigado a nada. Então, você cria a sua própria disciplina. Você se conhece. Você sabe quais são as regras que você mesmo tem que colocar para que você seja uma pessoa mais produtiva, para que você seja uma pessoa mais amorosa, para que você seja uma pessoa mais compassiva, para que você seja uma pessoa, sabe, melhor, né? E para isso tem que ter disciplina, porque se a gente relaxar, tudo tende a ir para uma coisa que não é legal, que é algo que é um sistema que já funciona, que já foi criado. Para a gente se recriar a partir dessa existência, a gente tem que ser muito disciplinado, né? E eu não sei, eu não vejo arte diferente da vida, né? Então, se a arte ela é a vida, então tá tudo junto. Então, se tua arte tá passando por momentos de transição, tua vida também tá passando por momentos de transição, não é separado, né? Então, acho que parar para se observar e criar o seu próprio sistema, né, de disciplina mesmo, né? É que essa palavra, às vezes, ela também ela foi muito machucada, né, pela história, né? E quando eu falo que a gente não é obrigado a nada, é por isso. São as disciplinas que a gente mesmo cria para conosco, né? Então, quando eu ouvi o Dr. Amit falando essas coisas, eu anotei no meu caderno. De manhã, quando eu venho aqui sentar para meditar, eu leio isso, para eu relembrar. Eu queria muito te agradecer, porque eu lido com física quântica e esse assunto há muito tempo, e eu tive 2 semanas bem pesadas, as últimas 2 semanas, eu acho que foram as piores da quarentena para quem está no Brasil, e exatamente como falou, a gente tem que ficar relendo isso, então eu queria te agradecer para tu me lembrar de eu ficar olhando isso, né, que eu já sei, né, é muito importante. Para a gente finalizar, tem só mais 2 perguntas. Eu vou passar a voz para a Évila. E aí tem uma outra de uma pessoa que estava numa mulher que estava no YouTube, tá bom? Vai, Évila. Uhum. Põe no mute aí, Cata.
Oi, oi, boa tarde, Catarina. Tudo bem? Primeiramente, gratidão por estar conhecendo o seu trabalho através dessa aula incrível. Estou super inspirada, assim como todas as mulheres aqui na aula. O seu trabalho mexeu, eu não conhecia, mas me identifiquei bastante, mexeu muito comigo. Seus processos, eu me vejo muito neles, assim, desde essa coisa do resgate da ancestralidade, essa relação com os diários, escrever, essa coisa meio autobiográfica. Está sendo muito inspirador, de verdade, conhecer seu trabalho nesse momento. A minha pergunta é muito simples, eu acho que as meninas já perguntaram muitas coisas assim interessantes e profundas que vão ajudar todo mundo aqui, mas a minha pergunta que me chamou mais atenção, assim, é algo simples. Eu queria saber, assim, pelo pouco que eu vi do seu trabalho, conhecendo agora, eu queria saber qual a sua relação com as cores que você tem usado naquelas caligrafias em azul e vermelho. Se tem algum motivo, porque de repente você começou a usar essas cores, esses tons primários mais fortes, que era uma coisa que você não usava antes, né? Eu imagino. E aí eu queria saber qual a tua relação com as cores, o que é que isso fala sobre o seu trabalho agora. Obrigada, meu querida. Nossa, que legal essa pergunta, porque eu fiquei muitos anos só pintando em preto, né? Porque o preto começando a falar de cores, né? Eu acho que eu vou falar primeiro do preto antes de falar dessa explosão de cores, porque foi a cor que me acolheu, né? Eu sentia que eu estava dentro de um útero de mim mesma, assim, sabe? O preto como uma mãe, assim, né? Como um útero ou como numa amplitude de um útero bem protegido ou na amplitude de um útero do espaço, assim, né? Tipo aquela coisa do infinito, né? Então, esse silêncio também para se olhar. Então, o preto foi uma cor que realmente me acolheu muito e também por ser o nanquim, né? Que é a tinta que eu uso muito para escrever, né? Para fazer as caligrafias. E depois do preto, eu comecei a me abrir para o dourado, mas eu comecei a me abrir para o dourado no sentido dessa força espiritual, de um chamado espiritual, né, para conseguir nascer, né? Porque ao mesmo tempo que esse preto também ele te dá esse acolhimento, essa introspecção, às vezes a introspecção demais leva a gente para aquele lugar, né, de ficar assim, né? Quando você vê, você está num quarto chorando. Né? Aí, às vezes, eu precisava de uma expansão, né? E a primeira cor que me trouxe expansão foi o dourado, nessa conexão com uma energia espiritual, a princípio, né? Mas que depois eu conheci um trabalho de restauro chamado kintsugi, que quando os japoneses quebram uma cerâmica, eles colam e passam ouro. Então, eles falam que a beleza está nas cicatrizes, né? Uma cerâmica quebrada e colada com ouro, com as cicatrizes ressaltadas, ela é mais valiosa, como pessoas com suas histórias, né? O que deixa a gente mais valioso são as nossas marcas, né? Aí o ouro criou uma outra ainda potência, assim, né? Para mim, assim. Eu comecei a usar muito dourado. Oi? Tá tudo bem? Ixi, sumiu. Má? Pode continuar. Pode? Tá. E depois do dourado, eu sinto que eu comecei a ter uma conexão muito, muito forte com nessa coisa do resgate ancestral e também com essas memórias. Eu comecei a ter uma relação muito diferente com a minha menstruação e com o meu útero e com o meu sangue. Eu comecei... Teve uma época que eu fiz uma residência artística no meu ateliê, antes de viajar para a Índia, né, para eu poder ter grana. Eu enchi de gente morando lá, e por um tempo ficou morando uma artista da Colômbia, e essa artista colombiana me ensinou a me relacionar com a minha menstruação e com as minhas plantas. Então eu comecei a colocar o sangue da minha menstruação nas minhas plantas, né? E isso começou a me reconectar com a cor vermelha de uma forma totalmente diferente. Então acho que depois veio essa potência, né, desse feminino, e uma vontade minha assim também porque assim tem toda essa coisa, gente, das nossas memórias ancestrais, mas também isso é a história dos nossos ancestrais, né? Eu fazia muito Ho'oponopono no sentido de agradecer, mas pedir permissão para fazer diferente, né?
porque a Catarina, ela é um outro ser, né? Eu sou um outro ser a partir disso, né? Então, honro os meus ancestrais, mas eu tenho a minha própria história, né? E esse vermelho do sangue veio muito forte, né? E depois veio o verde, mas o verde como uma coisa, sabe quando oxida, né? Oxida, assim, tipo um metal oxida e vem aquele verde, assim, aquelas esculturas que vão sendo tomadas por um verde, né? Então, esse verde meio oxidado, para mim, tinha uma ação do tempo, né? E desse tempo passando, né? Então, e o verde também, para mim, tem uma coisa ao mesmo tempo de um tempo antigo, eu também tenho uma conexão muito forte com o hortelã, com essa planta, né? Porque quando eu estou me sentindo mal, eu tenho sempre uma essência de hortelã e eu cheiro hortelã, né? E cheirar o hortelã, para mim, me dá uma esperança, assim, porque para mim tem cheiro de novo, né? Então, o verde, ele tem essa dualidade para mim, de ser o oxidado, que é o velho, e ser o hortelã, que é o novo, né? Então, é uma cor que me faz muito bem. Então, eu comecei a colocar muito esse verde, né? Esse tom de verde. E por fim, o que está vindo para mim é um azul, né? Um azul anil, né? E para mim isso tem uma conexão assim do mar, sabe? Tipo, sei, o azul está me trazendo uma possibilidade de expansão, né? E quando você põe ele junto com o verde, né? Perdão, quando você põe ele junto com o vermelho e ele se contrapõe, então dá aquele choque, né? Tipo assim, eu fiquei muito tempo só no preto, né? E quando eu boto um azul e um vermelho, né? Eu uso cores que se complementam, tipo um verde e um vermelho. Para uma pessoa que ficou tanto tempo no preto, faz assim, pá, né? E para mim isso é um chamado, sabe? É um chamado assim. Eu quero me transformar sempre, né? Um vir a ser, né? Então, eu olho para o passado, mas eu não quero ser sugada por ele. Eu quero ter esse conhecimento do passado, com as flores e as dores do passado, mas olhar para frente, né? Então, esse azul, para mim, ele também representa o novo, né? O vir a ser, né? Disso de estar sempre me observando e buscando me expandir e me conhecer mais, né? Acho Catarina, que é um pouco... uma última pergunta para a gente finalizar, porque a gente passou 1 hora. Ela perguntou aqui, depois que você entregou os diários para a irmã do seu avô, você voltou a ouvir seu avô? Sim. Você ainda escuta seu avô? Sim, é muito louco, porque sim, ainda escuto, e inclusive eu vou retornar para o Japão, eu ia esse ano, né, mas aí com a pandemia eu adiei para o ano que vem, porque ela já terminou de ler os diários, então ele me autorizou a buscar os diários, né, e ele me disse meu avô me diz muito das cores, né, gente, as cores, ele falou, agora chega também de olhar tanto para trás. Ele me diz assim que está muito agradecido, né, por todo esse trabalho que eu fiz, mas depois que eu pegar esses diários no Japão, eu tenho que doar todo esse material para uma instituição, porque a gente precisa saber mais sobre a nossa história, né? A gente não pode ter uma visão que anula a história. Então, que as pessoas possam usar esse material dele para estudar, né? Até o processo da diáspora de Okinawa aqui, né? E eu ouço ele me dizendo assim, agora já vai viver sua vida. Põe cor aí, vai experimentar, né? Vai se expandir, né? Vai experienciar a vida a partir das suas próprias tentativas, né? Experimenta, tenta, né? Se sinta livre para fazer do seu jeito, né? Tipo, os ancestrais agradecem e quase que me dão uma permissão de fazer do meu jeito, assim, né? De experienciar a vida do meu jeito. E é louco, assim, porque eu sinto que eu não vou mais me conectar tanto com ele, assim, né? Sinto não, né? Eu já recebi essa mensagem. Esse ano faz 11 anos que meu avô morreu. Ele me deixou 11 diários. Eu nasci no dia 11/11. Ah, que loucura! Que sincronia! Em novembro desse ano, né, se for possível, né, eu estou muito sentindo, né, para que caminho também as nossas relações elas vão ser conduzidas, né, mas tinha uma exposição marcada, né,
novembro desse ano, dessas telas aí. Vamos ver como que vai funcionar, mas eu também estou bem tranquila, assim, né? Assim, de saber que o tempo de mostrar o trabalho vai se revelar na hora que tiver que ser. Mas esse ano é um ano de fechamento para mim, assim, nesse sentido de ciclo. É. Cata, deu para ver como a Cata é uma bruxona que nem a gente, né? Maravilhosa, muito conectada com as coisas que eu venho pesquisando. Estou muito feliz por essa conexão da gente com ela, né? E muito obrigada pelo teu tempo. Eu que agradeço. Obrigada, mulheres, por terem assistido. Deem um tchauzinho para a Cata. E a gente se vê na quarta-feira com a aula da Lídia Weiber, que também vai ser maravilhosa, às 11 horas, tá bom? Beijo, gente. Amém. Obrigada, Cata. Tchau. Obrigada, gente. Tchau.